salvação no período da grande tribulação? Pois bem, esta é uma pergunta geralmente feita pelos pré-tribulacionistas. No passado, a igreja pré-tribulacionista, bem no passado, ela ensinava que após o arrebatamento da igreja não haveria salvação. Aqueles que ficassem para a grande tribulação não seriam salvos. E assim, ela ensinava que não haveria salvação para ninguém no período da grande tribulação, exceto para os judeus, que se converteriam a Jesus Cristo. Bom, mas de umas décadas para cá, a igreja ela começou, pelo menos, eu vou chamar aqui na maioria dos seus intérpretes, ela começou a redirecionar o seu ensino. E por isso é que se faz hoje esta pergunta: haverá salvação no período da grande tribulação? Lembrando que esta é uma pergunta feita pelos pré-tribulacionistas. Então aqui eu vou responder aos pré-tribulacionistas se haverá ou se não haverá salvação. Mas também eu quero lembrar para você que a resposta servirá para pré, para pós, para meso, para a todos que interessam saber sobre o período da grande tribulação. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. E juntos vamos propagar o reino de Deus, ok, meu irmão? Então, haverá salvação no período da grande tribulação? Haverá salvação após o arrebatamento da igreja para o céu? Esta é a pergunta que alguns pré-tribulacionistas fazem. Então aqui eu vou responder sem levar em conta agora, ou pelo menos por enquanto, não vou levar em conta na minha resposta. Eu não levarei em conta se o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, no meio da tribulação ou após a grande tribulação. Apenas eu vou responder a pergunta: haverá salvação no período da grande tribulação? Bom, eu quero lhe mostrar algumas passagens aqui que lançam luz sobre a questão. Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse capítulo 7 e versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi, versículo 4, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, na visão dos pré-tribulacionistas, aqui está em foco um grupo de judeus, 144.000, que se converterão ao Senhor Jesus Cristo após o rapto da igreja. Então, a começar por esta linha de pensamento, este versículo aqui mostra que haverá salvação no período da grande tribulação. Lembrando a você o seguinte: eu estou respondendo aqui, mas por enquanto não me interessa se o arrebatamento acontecerá antes, no meio ou após a grande tribulação. Apenas eu estou respondendo. Também aqui eu estou dando uma certa ênfase para o pré-tribulacionismo. Ok? De acordo com o pré-tribulacionismo, esses 144.000 são, de fato, um grupo literal de 144.000 e são judeus que se converterão a Jesus Cristo após o arrebatamento da igreja para o céu. Vamos aqui. Apocalipse 7, 9 a 14. E depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aí vamos prosseguir. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes
que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Bom, este texto aqui, meus irmãos, ele traz aqui uma visão de um grupo de mártires. E aqui para todos, não interessa se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, não interessa. A visão que nós temos aqui é muito clara, que são um grupo de mártires provindos de todas as nações, povos, tribos e línguas. E aqui nós estamos no período chamado a Grande Tribulação. Porque veja aqui, ó, e estes que estão vindo, de onde eles estão vindo? Estes são os que estão vindo da Grande Tribulação. O que eu quero que você entenda aqui é que, de acordo com a visão aqui, que João passa para nós, a grande tribulação ainda não terminou. A grande tribulação ela ainda está em curso. Ok? A grande tribulação ainda não terminou. Consequentemente, se a grande tribulação não terminou, também a ressurreição dos santos ainda não aconteceu, porque a ressurreição só vem após a grande tribulação. Logo, este grupo de mártires que estamos vendo aqui, que são situados no céu, eles ainda não experimentaram a ressurreição. Eles aqui são situados entre a morte e a ressurreição. O que nós temos aqui é um grupo de mártires cristãos que foram salvos no período da grande tribulação. Repito, o que nós temos aqui é um grupo de mártires cristãos que foram salvos no período da grande tribulação. Estou dando uma resposta aqui e mais uma vez lhe digo, essa resposta ela não leva em conta se você é pré, se você é meso ou se você é pós. Eu estou dando uma resposta aqui sem entrar no mérito se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou depois. O fato é que aqui nós temos um grupo de mártires cristãos. E, de acordo com o que eu acabei de ler aqui, nós podemos assegurar que no período da grande tribulação haverá salvação. Porque o que nós estamos vendo aqui é um grupo de mártires cristãos. Ok? Agora, partindo daqui, você fará uma pergunta. Ok, professor. Este texto mostra que haverá salvação no período da grande tribulação. Agora, a pergunta que eu tenho a fazer, professor, é: será que toda a igreja que estará no período da grande tribulação será martirizada quando Cristo vier? Será que não haverá nenhum salvo vivo? Todos terão que ter passado pelo martírio? Como eu já lhe falei, aqui nós estamos na grande tribulação em curso. O período da grande tribulação aqui ainda está em andamento. Essa imagem aqui, estes quem são e de onde estão vindo? Estes são os que estão vindo da grande tribulação. Então veja que a grande tribulação ainda não acabou. E nós temos aqui um grupo de mártires. Daqui a pouco eu vou responder para você se toda a igreja no período da grande tribulação será martirizada ou se quando Cristo vier do céu ele encontrará salvos vivos. Daqui a pouco eu lhe respondo. Aqui eu apenas peço que você continue assistindo o vídeo. Haverá salvação no período da grande tribulação? Vamos continuar aqui nos textos. Apocalipse capítulo 9 e versículo 4. O que diz? E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Bom, de acordo com os pré-tribulacionistas, aqui seriam judeus. De acordo com os pós-tribulacionistas, o que eu me identifico, aqui estes que têm o sinal de Deus na testa são cristãos. Em outras palavras, está em foco
a igreja que será protegida dos flagelos e da ira de Deus no período da grande tribulação. Bom, mas eu continuo com a pergunta. Haverá salvação no período da grande tribulação? E este texto, ele ajuda a responder? Sim. No mínimo, o texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse 9:4, mostra que no período da grande tribulação haverá salvos. E aqui eles estão bem vivos. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Bom, aqui está focando os homens que não têm o sinal de Deus na testa. Logo, com isso, nós podemos ver também uma outra classe aqui, os homens que têm o sinal de Deus na testa. Esse texto ele está mostrando bem claro que quem sofrerá os flagelos da ira de Deus, quem experimentará a ira de Deus, quem passará pela ira de Deus, são apenas os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Mas aqueles que têm o sinal de Deus, eles não experimentarão da ira de Deus no período que nós chamamos grande tribulação ou 70ª semana de Daniel. E está claro também, aqui na leitura deste texto, que haverá no período da grande tribulação salvos. Por que eu sei? Porque aqui está subentendido a existência de homens que têm o sinal de Deus escrito em suas testas. Obviamente nós temos que entender isso aqui de forma mística e não tão literal. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que haverá no período da grande tribulação um grupo de salvos. E aqui eles não passaram ainda pelo martírio. Ok? Não passaram pelo martírio. Capítulo 11, 13. Vamos continuar com a nossa pergunta. Haverá salvação no período da grande tribulação? Vamos ver o que esse texto pode dizer para nós. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Esta expressão, e deram glória ao Deus do céu, nos faz pensar aqui numa conversão, num arrependimento, numa salvação. Então, a partir deste texto, bem aqui, veja bem, o que está se tratando aqui, o capítulo? Que o que nós acabamos de ler, a partir do versículo, por exemplo, 3 até aqui, nós lemos a história das 2 testemunhas, os 2 mártires, os 2 profetas, que serão mortos pelo anticristo. E o seu corpo será insepulto, ou seja, ficará insepultado na praça da grande cidade, que é Jerusalém, por 3 dias e meio. Depois de 3 dias e meio, eles ressuscitarão, e uma voz do céu os chamará, e eles subirão ao céu à vista de todos. Então, no momento que eles são trasladados para o céu, esses 2 profetas, que nós identificamos com Elias e Enoque, a tradição cristã patrística identifica os 2 com Elias e Enoque. Segundo o livro de Esdras 6:26, diz que Enoque e Elias aparecerão nos últimos dias. Tertuliano também acreditava que as 2 testemunhas serão Enoque e Elias, Hipólito de Roma, e assim por diante. Muitos dos pais da igreja, principalmente os antenicenos, acreditavam que Enoque e Elias serão as 2 testemunhas em foco. Pois bem, mas a nossa questão é, haverá salvação no período da grande tribulação? Bom, e esse texto aqui diz, e naquela mesma hora, após o arrebatamento deles, para o céu, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Esta expressão, e deram glória ao Deus do céu, indica que eles se arrependeram. Em vista do que aconteceu, esses homens, eles se arrependeram e abraçaram a fé. Pode não estar muito claro, mas essa expressão, e deram glória ao Deus do céu, e deram glória ao Deus do céu, é um indício de que, neste momento, diante do que aconteceu, da morte de 7.000 homens e do grande terremoto, uma parte da população aqui, que nós julgamos ser de judeus, pelo menos a prioridade é essa, uma grande parte de homens, a saber, aqui diz, e muitos ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Aqui é um indício de salvação.
Então, nós estamos aqui no período da grande tribulação e esse texto aqui, ele indica que estes que deram glória ao Deus do céu se converteram ao Deus vivo. Ok, queridos? Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O que é que ele tem a dizer para nós? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aqui é uma classe. E vi as almas, e vi as almas daqueles que foram degolados. Aqui são os mártires em especial, E vi as almas de quem? Dos mártires. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui nesta visão nós temos aqui as almas dos mártires. E aqui o autor não vê apenas os mártires, mas ele vê também os mártires ressuscitando para reinarem com Cristo durante 1000 anos. O que tem a ver isso com a pergunta: haverá salvação no período da grande tribulação? Só que aqui nós temos aqui um grupo de pessoas que foram salvas no período da grande tribulação, mas que passaram pelo martírio. Então todos os salvos aqui nesta leitura são mártires. E além da pergunta que eu já estou respondendo, haverá salvação no período da grande tribulação? A outra pergunta é: toda a igreja, todos os salvos terão que passar pelo martírio? Esta é a outra pergunta. Todos os salvos no período da grande tribulação terão que ser martirizados? Quando Cristo voltar, ele não encontrará um salvo vivo? Será que todos terão passado pelo martírio? Esta pergunta eu vou já te responder. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes, Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Mais uma vez está em foco aqui, a priori, o grupo dos mártires. Aqui o grupo dos mártires são vistos a ressuscitarem, se levantar dentre os mortos e reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos. Então uma coisa está clara, meu irmão. Não importa se você é pré, se você é meso ou se você é pós. Apesar de que eu sou pós-tribulacionista. Mas a minha resposta é: haverá salvação no período da grande tribulação? Haverá sim. E o fato de se ver que os mártires do período da grande tribulação ressuscitando para reinar com Cristo aqui por 1000 anos, isso prova que no período da grande tribulação haverá salvação. Ok? Vamos aqui. A outra pergunta é: todos os salvos morrerão na grande tribulação? Esta é a outra pergunta. Professor, ok, o Senhor já mostrou que no período da grande tribulação muitos serão salvos. O Senhor já mostrou que muitos se converterão ao Evangelho no período da grande tribulação. Ok? Eu quero ler mais um texto aqui para você, para fechar essa cadeia de citações minhas. Dizer aqui o Daniel. Vamos ver o que diz aqui Joel. Olha, esse texto aqui de Joel que eu vou ler, ele nos situa no período da grande tribulação. Ok? Em parte ele fala aqui do período da grande tribulação. Joel 2,30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Isso aqui acontecerá de forma bem literal no período da grande tribulação. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Veja, esses sinais aqui, eles acontecerão sim no período da grande tribulação. Então o profeta aqui ele está nos levando para o período da grande tribulação. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, este texto aqui, na minha visão, ele é um texto bem categórico, bem claro, e ele mostra
que no período da grande tribulação, não obstante estar havendo grandes sinais no sol, na lua, grandes terremotos, prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, haverá, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando elas estiverem acontecendo, o importante é que nós estamos aqui no período da grande tribulação, mas olha o que diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, haverá salvação sim no período da grande tribulação, queridos. Haverá conversão tanto de judeus como de gentios no período da grande tribulação. A Bíblia se mostra. Vamos lá, a questão agora, a outra pergunta é: todos os salvos morrerão na grande tribulação? Professor, ok, o Senhor já mostrou que haverá salvação no período da grande tribulação. Agora, a questão é: todos os que se converterão no período da grande tribulação morrerão? Passarão pelo martírio? Ou alguns sobreviverão para quando Cristo vier os encontrar vivos? Aqui, meu irmão, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu convido você a continuar. Aqui eu vou lhe dar a resposta biblicamente. Vamos lá. Eu já li aqui Joel 2, 30, 32. Agora nós vamos aqui para Mateus 24, 9, 13. E vou responder agora a sua pergunta. Tá bom? Mateus capítulo 24 e versículos 9 a 13. Você lembra que no início eu disse que eu ia dar prioridade aos pré-tribulacionistas, né? Pois é. Veja bem, meu irmão, eu não vou entrar na questão aqui agora de Mateus 24, se nós temos que entender Mateus 24 do ponto de vista preterista, historicista, tá bom? Eu vou considerar agora, para efeito de discussão, eu vou considerar Mateus 24 do ponto de vista dispensacionalista e futurista. Ou seja, eu vou considerar aqui Mateus capítulo 24 do ponto de vista futurista, quer seja pré, meso ou pós, ok? E aí eu vou deixar mais claro para você. Os futuristas, muitos reconhecem que mesmo Mateus 24, tendo tido um cumprimento no primeiro século, eles dizem que isto foi um cumprimento parcial. Então eles dizem que o cumprimento final e total ainda jaz no futuro. Então, para muitos pré-tribulacionistas, futuristas em geral, tanto faz ser pré como pós, eles dizem que Mateus 24 ele tem dois cumprimentos. Um está no passado, ali quando Roma destruiu Jerusalém e o templo, ok? Outro jaz no futuro, quando Israel passará mais uma vez por grandes catástrofes e agonia. Ok? Então, levando-se em conta este ponto de vista futurista, eu quero ler esta passagem bem aqui de Mateus capítulo 24 e versículos 9 a 14, ok? E lembre-se, vou ler esta passagem e dar uma interpretação do ponto de vista futurista, ok? Mateus 24, 9 a 13. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Primeiro eu quero lhe dizer que quem está em foco aqui são cristãos. São cristãos, ok? E aqui eu preciso me posicionar, já não dá mais para mim ficar nesse discurso, não interessa se é pré, meso ou pós, não. Aqui eu tenho que me definir, eu tenho que dizer que está em foco aqui a igreja, ok, queridos? Está em foco aqui a igreja em meio a perseguições. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim de quê? Até o fim da tribulação. Até o fim dos horrores. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que resistir, aquele que permanecer de pé, e ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja que estiver viva no período da grande tribulação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok? Então, meus irmãos, esse texto aqui, ele mostra uma igreja sendo perseguida. É só você ler dos versículos 9 até 13.
A igreja ela passará por perseguições. Mas também esse texto mostra sobreviventes. Mesmo em meio a uma grande perseguição, mesmo a igreja passando por grandes tribulações, mas haverá pessoas que sobreviverão até a volta de Cristo. É por isso que Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, até o fim da grande tribulação, será salvo. Será salvo como? Pela parousia de Cristo. Pela parousia de Cristo. É isso que Cristo tem em mente. Você pode ler isso aqui, paralelo em Mateus, ou Marcos 13, e você vai para os versículos 1 a 13. Ok? Aí aqui eu vou... Vamos aqui para Lucas. Quero só te mostrar bem aqui a questão como muitos serão encontrados vivos no período da grande tribulação. Quando Cristo vier, apesar de muitos terem passado pelo martírio, mas sim, haverá uma igreja viva, que será encontrada viva pelo Senhor Jesus Cristo. Capítulo 21, vamos lá, capítulo 21 de Lucas, então vamos lá. Capítulo 21 de Lucas, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Lembre-se de Joel. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quem verá? Os ímpios, sim, mas quem mais verá? Será que só os ímpios verão o Filho do Homem? Será que não haverá um salvo aqui, vivo, que verá? Vamos lá. 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, que ele está falando para a igreja, olhai para acima, para a igreja que está aqui na terra, olhai para cima, para o céu, e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isso aqui mostra que quando Cristo vier, ele encontrará uma igreja viva. É por isso que ele diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, ora, como é que eles vão ver? Como é que a igreja verá isso acontecer, se ela não estiver aqui na terra viva? Quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Então esta leitura aqui mostra que quando Cristo vier, nem todos terão passado pelo martírio, mas haverá uma igreja militante, salva e viva. Quando Cristo vier, ele encontrará salvos aqui na terra vivo. Vamos continuar. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses 4, agora vamos ler aqui, versículo 15 em diante. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos para a vinda do Senhor, aqui eu quero já lhe explicar o seguinte, aqui eu vou ter que contrariar mesmo pré, não tem jeito. Essa vinda do Senhor aqui em questão, ela só acontecerá após a grande tribulação, irmãos. Não é verdade os que o predizem, olha, haverá a segunda vinda em duas fases. O que Paulo está descrevendo aqui é a fase invisível em que Cristo vem apenas até as nuvens, vem de forma invisível. Aqui está falando apenas do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, que não está falando da volta visível de Jesus Cristo, que se dará 7 anos depois. Isso é um ensino enganoso, meu irmão. Isto é um ensino enganoso. Essa vinda do Senhor aqui, ela acontecerá depois da grande tribulação, e eu vou lhe provar. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, vivos para a vinda do Senhor, isso já mostra que quando o Senhor vir, ele encontrará uma igreja viva. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, que é a igreja mártir, que morreu no período da grande tribulação. Depois nós,
os que ficarmos vivos, aqui eu já estou lhe respondendo que quando Cristo voltar, ele encontrará também uma igreja viva. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que morreram nas nuvens. Para onde? A encontrar o Senhor nos ares. Não seremos arrebatados para morar no céu. Então é isso. Isso é uma distorção do que Paulo está dizendo. Seremos arrebatados com o objetivo de encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde? Aqui na terra, porque é aqui para a terra que o Senhor destina-se. Essa vinda do Senhor aqui, citada no versículo 15, é a vinda do Senhor para reinar aqui na terra por 1000 anos. Então, quando Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor, aí eu pergunto, onde? Aqui na terra. Ok, meu irmão? Aqui na terra. Vamos aqui. Aí você, professor, mas aqui está falando da vinda do Senhor, mas aqui não está provado se essa vinda é depois da grande tribulação. Calma. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 a 10. Vamos lá, meu irmão? E a vós que sois atribulados, tribulação, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando, Paulo? Quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Aqui está em foco a vinda do Senhor Jesus em glória. A mesma que é descrita em Apocalipse 1,7. Eis que ele vem, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Essa vinda do Senhor Jesus aqui é a mesma descrita em Mateus 24, 30 e 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos 4 cantos da terra. É a mesma vinda, meu irmão. Prossigamos, versículo 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vinda aqui de Cristo, ela acontecerá depois da grande tribulação. Então, chama minha atenção isso aqui, o que Paulo diz no versículo 7. E a vós que sois atribulados, a vós que sois atribulados, descanso conosco, Paulo aqui se inclui, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Irmão, quando Paulo escreveu essas cartas, principalmente na primeira, ele manifestou claramente a sua esperança de estar vivo quando Cristo viesse. Ele manifestou, ok? Versículo 9. Os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando isso, Paulo, acontecerá? Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Esta glorificação, ela acontecerá mediante a ressurreição dos mortos, que ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e a transformação dos vivos. Ora, nós, os vivos, disse Paulo, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. É só juntar vários versículos. Paulo, tanto os que estão mortos como os vivos, quando Cristo vier, eles serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Os mortos já ressuscitarão transformados. Os vivos se juntarão com os mortos e serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Nisso consiste o que Paulo diz aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos. É nisso que consiste a glorificação de Jesus Cristo em nós. É nisso que consiste. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável, naquele dia, no dia da volta de Jesus, em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido. Está bem aqui, meu irmão. Essa volta de Jesus Cristo, descrita em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, é a mesma volta de Jesus descrita aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 10. E esta volta de Jesus, ela acontecerá após a grande tribulação. E, respondendo à pergunta, todos passarão pelo martírio? Não. Quando Cristo vier, depois da grande tribulação,
ele encontrará uma igreja viva. É por isso que Paulo diz, e nós os vivos não precederemos os que morreram, mas juntamente seremos transformados e seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero ler mais aqui, 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. A ordem dos acontecimentos é vinda de Jesus, primeiro ele sai do céu, vinda de Jesus, primeiro ele sai do céu, e na sequência vem o quê? E nossa reunião com Ele. Esta nossa reunião com Cristo aqui fala do arrebatamento da igreja. Essa reunião que Jesus Cristo, essa nossa reunião com Jesus, essa reunião aqui, meu irmão, é a mesma que Paulo, é a mesma coisa que Paulo diz aqui, É a mesma coisa que Paulo diz aqui, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, a nossa reunião com Cristo é a mesma coisa aqui, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Repito, esta reunião aqui, que segue de imediato a vinda do Senhor lá do céu para a terra, esta nossa reunião com Ele é a mesma coisa que Paulo já disse em 1 Tessalonicenses, e a mesma coisa que se lê ali em Mateus capítulo 24 e versículos 30 a 31, que diz, então se verá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os escolhidos ali são cristãos, é a igreja. Dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra. Ok? Então, esta nossa reunião que Paulo diz aqui, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Eu vou ler mais um pouco aqui, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? A vinda de Cristo é a nossa reunião com Ele. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui é uma outra coisa que está claro. A igreja, não só ela passará pela grande tribulação, mas ela enfrentará o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado. E é exatamente por ela enfrentar o anticristo, no período da grande tribulação, que ela será atribulada. É por isso que haverá uma grande multidão de mártires, conforme nós lemos em Apocalipse 7, 9 a 14. Uma grande multidão de mártires haverá no período da grande tribulação. Por quê? Porque enfrentaram o anticristo. Todos serão martirizados? Não. Já mostramos aqui em vários versículos, como Mateus, capítulo 24, aí você lê dos versículos 9 a 13, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, e outras passagens, como aqui acabamos de ler, que nem todos serão martirizados. Quando Cristo vier, Ele encontrará, sim, uma igreja militante e viva aqui na face da terra. Ok, queridos? É por isso que Lucas diz, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Então, queridos, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Ok, meu irmão? Eu gostaria que você compartilhasse este vídeo, tá bom? Com muitas pessoas. Me ajude, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal. Me ajude, ok? Eu estou fazendo este vídeo e todos os vídeos eu faço em prol da propagação do reino de Deus, ok? Que Deus possa nos abençoar agora e para todos sempre, em o nome de Jesus Cristo. Amém.